Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinado aqui para mais um vídeo. E se você quiser saber quais são os melhores livros sobre futebol que a gente tem disponíveis aqui para brasileiros, confere o vídeo depois da vinheta. E aí galera, beleza? Tudo bom? Hoje eu vou passar para vocês os melhores livros sobre futebol. E se você quiser saber quais são os melhores livros sobre apostas, já se inscreve no canal, porque muito em breve eu vou fazer esse vídeo também, até porque durante a quarentena, tempo para poder estudar é o que infelizmente não tem faltado pra gente, ou também felizmente, porque é um tempo de se aprimorar, tá? Eu decidi fazer esse vídeo porque a editora Grandiária, que é uma das principais editoras que produz livros de futebol aqui pro Brasil, eles estão passando dificuldade por conta desse momento de quarentena. Eles fizeram uma super promoção que tá rolando até sexta-feira, então eu vou comentar sobre alguns livros que estão lá na editora e também outros que não são da editora e que são bons para você poder ler, estudar e aprender sobre futebol, que é o esporte base para a grande maioria dos apostadores, pelo menos aqui do Brasil, tá? Então esse aqui é o Twitter da Grandiária, falando sobre a promoção, os dados e tudo mais, é onde eles explicaram o momento difícil que eles estão passando. E na editora a gente tem alguns materiais simplesmente sensacionais, alguns já estão até esgotados, como Pirâmide Invertida, o livro do Guardiola, do Barcelona, mas eles estão disponíveis na Amazon, então eu vou passar alguns para vocês lá também. Esse Pirâmide Invertida, por exemplo, explica toda a origem tática, como os times jogam. Então, para você aprender como as equipes se postam em campo, como elas jogam, quais táticas são mais funcionais e toda a história de como as táticas foram evoluindo, esse livro ele é primordial e essencial para você poder aprender sobre isso. É um livro baratinho, 26, estava na promoção lá por esse preço também. Esse aqui é o de Kindle, mas na capa dura também estava em promoção lá na Grandiária. Pode ser que volte, tá? No momento ele está indisponível, mas pode ser que ele volte. Esse outro da Escola Europeia é outro livro fenomenal para você poder estudar. Ele passa aí sobre as grandes escolas do futebol, então eles falam sobre o Ajax, falam sobre o Juventus, falam sobre o Benfica, Bayern, Milan, Lyon, Barcelona, e você entende como que é a escola e o futebol de cada um desses países, né? Como que eles desenvolvem a cultura futebolística dele. Você sabe que o Barcelona, ele tem uma identidade própria de como ele vai jogar um futebol de troca de bola, de passes, de habilidade, é um futebol muito menos direto, né? De cruzamentos, de bola na área. Isso não é o estilo do Barcelona. E como que essa filosofia foi construída? Como que por que o Barcelona joga desse jeito? Que o Lyon joga daquele jeito? Então é um livro para você entender muito sobre os times, né? De diferentes escolas de países. Pode ajudar para você, por exemplo, apostar em competições europeias quando estilos diferentes se contrastam, e dentro do país mesmo você entender como aquele estilo de jogo funciona e poder traçar ele de acordo com o estilo de jogo do adversário. Então vai aprimorar basicamente a sua leitura de jogo. Então é um livro também bastante interessante que está disponível na Grandiária ainda em promoção. Esse livro do Ancelotti é outro livro bem legal, de uma série de livros sobre treinadores que eles fazem. Tem do Ancelotti, tem do Mourinho e tem do Guardiola e do Klopp. São os principais que estão lá, todos produzidos pela Grandiária. O Ancelotti, ele não é um treinador muito badalado, como é o Klopp hoje em dia. Ele é um treinador muito mais reservado, mas ainda assim ele é um dos treinadores mais vencedores da história do futebol. Ele inclusive foi o treinador responsável pelo Real Madrid conseguir lá a 10ª. Ele foi campeão em praticamente todos os times que ele passou, grandes títulos no currículo, e como que essa personalidade dele mais reservada, mas voltada para vencer, com uma liderança tranquila, como é o próprio título do livro, né? Com essa liderança tranquila, como que ele faz os times dele alcançarem os objetivos. Então, diferente de treinadores muito popstar, ele tem um perfil mais reservado e como que isso impacta nos times dele. Então, saber bastidores do futebol, isso dá uma visão subjetiva, na minha opinião, do jogo muito grande e ajuda bastante você a aprimorar a sua leitura de jogo também, a sua capacidade de análise. Mourinho Rockstar é outro livro nessa pegada. O treinador tá muito barato, R$30, é praticamente dado. E o título é Mourinho Rockstar porque ele foi eleito pela Rolling Stone em 2011 a personalidade de rock do ano, mesmo ele não sendo um roqueiro, dada a capacidade de impactar o mundo que ele teve nos times que ele treinou, com as declarações polêmicas que ele dava, com o estilo rockstar mesmo que ele tinha de treinador. Então conta a história desses times, não só das vezes que ele foi campeão, seja no Porto, seja no Chelsea, seja na Inter de Milão, mas também das vezes que ele acabou não tendo
sucesso e não foram poucas vezes também que ele teve baques aí, então conta muito disso, as relações conturbadas com o Ibrahimovic, por exemplo, o respeito do Alex Ferguson, com o Balotelli e tudo mais. Então é uma história também bastante interessante de você conferir, de uma das grandes personalidades que a gente tem no futebol. Os livros do Guardiola estão esgotados, não está disponível na Grande Área, mas ele ainda está disponível na Amazon no Kindle R$16, em capa comum R$77, não está um preço promocional, mas o Kindle tá bem baratinho e conta a história de quando o Guardiola chegou no Bayern de Munique e como ele implantou a metodologia dele, que ele ficou recluso, ele já chegou falando alemão fluente, e a obsessão dele por resultado, a obsessão dele por vencer, como que ele trata os jogadores, tem muita coisa de bastidor, e foi uma coisa muito interessante pra mim de perceber, por exemplo, por que os times do Guardiola às vezes chegam esgotados, porque ele exige tanto, que numa temporada longa, às vezes os times não aguentam, né? Ele quer que um jogo de volta, que o time ganhou de 4, que jogue todo mundo na maior intensidade possível. Essa obsessão muitas vezes pode ser prejudicial. Então uma das coisas que eu apontei com esse livro, e às vezes alguns azares também de jogadores machucados, o que ele pensa de alguns atletas e tudo mais, sem entender como os bastidores, negociação. E esse segundo livro aqui é basicamente a evolução do primeiro, né? Onde continua a história dele, tudo que ele acabou conquistando no Bayern em termos de título nacional, mas não de título internacional, as decepções em termos de Champions League, as duras derrotas. Então, Guardiola é um personagem do futebol, e entender como ele pensa o jogo, como ele pensa tática, como ele pensa futebol é algo que certamente agrega bastante. Outro livro interessante é o livro do Klopp. Esse aqui eu comprei e eu não tive tempo de ler ainda porque eu tô lendo um de aventura, mas eu tô doido pra começar a ler. O jeito que ele consegue cativar o time, você vê que não é só em termos de tática, embora ele entenda muito, é como gerencia o grupo interno, e como eu falei, isso é um lado subjetivo do esporte, subjetivo do futebol, que conta bastante, onde às vezes mesmo você não tendo os melhores jogadores ou não tendo o melhor elenco, você consegue extrair o máximo dos jogadores em termos de motivação, de aplicação, de força de vontade. O Borussia Dortmund não era o melhor time, ele conseguiu ganhar campeonatos, conseguiu chegar em finais, foi finalista. Quando ele foi pro Liverpool, ele tinha perdido o Coutinho, cara, tinha tido um craque, ele conseguiu remanejar e ser derrotado numa final pro Real Madrid, depois ganhar o título. Então é uma história basicamente de superação, e eu acho isso simplesmente sensacional. É um dos livros mais caros que tem aqui, mas ainda assim ele tá em promoção em R$50 pra uma história de um cara desse, é algo que uma aposta sua paga e vale demais. Esse livro aqui de Gol da Alemanha tá pela metade do preço, R$20. Pelo título a gente achar que é sobre o 7-1, na verdade ele é o que fez o futebol alemão ser a referência que é hoje, quais foram as bases que fizeram com que o futebol alemão se tornasse tão forte, tão influente e tão dominante no cenário do futebol aí dos anos 2000, com o Bayern ganhando títulos, com a Alemanha ganhando Copas, chegou em final de Copa em 2002, ganhou 2014, e isso tudo desde de 90, né? Então quando eles implementaram uma filosofia de cuidar da base, deixar a seleção com estilo e tudo mais, é um livro também que é bastante importante para entender a história do futebol. Esse livro 11 Cidades é um livro que também está com metade do preço disponível para você poder adquirir, e ele é um livro que eu também já comprei e tô ansioso para ler, porque é um jornalista esportivo, Alex Torres, é um jornalista espanhol bem famoso, e ele relata experiências dele com grandes jogos de futebol e com viagens. Então é algo que eu amo fazer, que é assistir jogos de futebol e viajar, muitas delas não apostador em campo. Então tô ansioso para poder compartilhar aí, porque eu tenho certeza que eu vou me identificar bastante com esse livro. E por último, da editora Grande Área, o Soccer, que é o Sucesso em Seattle. Isso deve contar o boom do esporte polar, uma visão muito mais de negócio. Para quem aposta em MLS, pode ser algo bem interessante aí de você adquirir. Por último, eu acabei deixando passar aqui, que é um bem famoso, que é o Números do Jogo, né? Que é uma interpretação dos dados do futebol, para quem tem esse viés mais de dados, tentando entender quais as táticas mais efetivas e tentando quebrar algumas máximas do futebol, que o time que tem mais posse necessariamente é o que vai ganhar, e tentando desconstruir algumas coisas e entender outras, e dando uma visão em termos de dados daquilo que é o futebol. Então é um livro, basicamente, praticamente todo mundo já leu, é um livro básico aí para todo mundo, ele não tá com preço barato na Amazon, o Kindle tá R$29, mas em breve deve ter promoções aí, porque esse livro 180 tá bem caro, não é da editora Grande Área, mas você tem que complementar o hall dos livros mais importantes e mais vendidos da história do futebol. Eu vou só finalizar com esse aqui, o Escola de Futebol do PVC, e é onde ele foca basicamente no estilo do
do futebol brasileiro, de como os times do Brasil jogam, como ele interpreta isso, a escola brasileira mesmo. Se a gente tinha outros livros focados da editora Grande Área no futebol internacional, esse aqui do PVC foca na escola brasileira, então é um livro para quem foca no Brasileirão, nos campeonatos aqui, que também deve ser adicionado aí à sua lista de leitura. Então, material para poder ler não falta. Na editora Grande Área tem algumas promoções ainda, R$200 você vai comprar praticamente todos esses livros, e vai ter aí material vasto para poder estudar, aprender e aplicar nas suas apostas conhecimentos sobre futebol. Afinal de contas, informação e conhecimento é algo que ninguém tira de você, e para as apostas é algo de muita valia. Enxergar o jogo, leitura de jogo, aprimorar a sua análise é algo que traz certamente bastante dinheiro para você, beleza? Então essa foi a minha recomendação de leitura aí para vocês durante a quarentena. Ajude a editora Grande Área. Se não tiver lá, já tiver esgotado, porque muita gente já ajudou, e você estiver muito interessado em ler o livro, dá uma olhada na Amazon também. Tem links aqui na descrição dessa lista de livros com detalhes e resenhas e tudo mais. E como eu falei, se você quiser mais conteúdos nesse sentido, saber a lista de livros para apostas, se inscreve aqui no canal e comenta, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir a gente nas nossas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!